um tema sério, tão grave, que eu fiquei preocupado de depois ter medo. Um ministro do STF que está julgando o caso disse o seguinte: essa é a parte mais grave, que um ministro informa para ela por WhatsApp. Preste atenção. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida, eu não gostei, problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Ontem à noite, eu recebi um aviso de um amigo que acompanha todo o noticiário brasileiro, e ele estava assistindo ontem à noite, já era por volta das 11 da noite, mas quem assistia a Central Globo News, que vai ao ar na Globo News, me mandou um trecho que eu acabei assistindo agora de manhã, e é esse trecho que me faz fazer esta rápida live, porque o que eu vou dizer aqui é muito grave, muito grave. Sinto muito, não posso ajudar com isso. A Siri não precisa falar, Siri, portanto você fique aí no seu... fique aí no silêncio, por favor. Eu vou dar play, já que eu não posso mostrar a imagem por questão de direitos autorais, mas eu vou dar play para vocês ouvirem o que foi falado no programa Central Globo News de ontem. A Central Globo News, às 23 horas e 28 minutos, fez o seguinte comentário. Ouçam com atenção, por favor. E em decibéis até maiores. Mas, de qualquer maneira, acho que vai virar... A Daniela Lima vai falar agora. Na tentativa do golpe, né? No julgamento. A Daniela Lima vai falar agora. Atenção. Eu posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu posso ler aqui uma mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? É a Daniela Lima falando. Vamos ver, então, a mensagem que ela vai ler, que ela trocou com um integrante do Supremo. Ouçam. Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. Você vê, ela ri, ela trata um assunto sério como a justiça criminal, como piada, gesticula, mas vamos ver a mensagem que ela trocou com um ministro do Supremo sobre um caso que este ministro do Supremo, que nós não sabemos quem é, né, trocou com ela. Vamos ver o que este ministro do Supremo disse à jornalista Daniela Lima da Globo News. Da manhã, a Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até no momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Olha o que a Daniela Lima diz. A Daniela Lima diz que um subministro do Supremo, que julga o caso da Carla Zambelli, diz o seguinte: se eu fosse relator, ou seja, se eu fosse o Alexandre de Moraes, tava todo mundo preso. Ela continua. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Vamos ouvir de novo o que a Daniela Lima disse, porque isso mostra que nós temos um Supremo Tribunal fascista. Vamos ouvir. Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã, a Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Olha que ridículo. E às 11h25 o ministro responde:
Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Essa é a parte mais grave, que um ministro, que ela não diz quem é, informa para ela por WhatsApp. Preste atenção. Tava todo mundo preso. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Prestem bem atenção. Um ministro do STF que está julgando o caso disse o seguinte. Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Se eu fosse relator, tava todo mundo preso. É a frase que a Daniela Lima diz com a sua fonte do STF. Bom, ela não diz quem é e ela protege a sua fonte. A Constituição garante sigilo da fonte, pelo menos para o jornalismo da Globo. Mas o que ela traz aqui é muito sério e comprova aquilo que eu digo. Nenhuma decisão do STF mais é justa. Ela pode até ser conforme a letra da lei, o que raramente acontece. E é o que eu falei, no caso da Carla Zambelli, houve uma decisão judicial conforme o texto da lei, mas injusta. Não é porque está conforme o texto da lei que uma decisão é justa. A decisão contra a Carla Zambelli também é injusta. Mas o que traz aqui a Daniela Lima com esta afirmação de um ministro ilegalmente protegido pelo sigilo da fonte, ilegalmente por quê? Fonte jornalística tem sigilo quando pode ser fonte jornalística e a lei proíbe que um juiz, um ministro do STF, seja fonte jornalística. Com base em quê? Vamos à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional se aplica ao juiz de primeira instância, ao desembargador, ao ministro do STJ, ao ministro do STF, ao juiz federal, ao desembargador federal, ao juiz do trabalho, ao desembargador do trabalho e ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Se aplica a todos. Se aplica, é claro, a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que se aplica aos 11 ministros do STF? No inciso 3º, no seu artigo 36, quem quiser conferir esta lei, eu vou até abrir aqui o meu navegador, porque quem quiser conferir, basta digitar no Google Lei Orgânica da Magistratura. Estou ensinando a vocês como se pega safado. Vai aparecer aqui então o texto da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, uma lei em vigor no Brasil. É a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Aberta a lei, você vai para o artigo 36. O artigo 36 diz o seguinte: é vedado ao magistrado, e juízes, desembargadores e ministros são magistrados para fins dessa lei. Vedado em língua portuguesa significa proibido, terminantemente proibido, sem exceção. Então o artigo 36 diz, é proibido ao ministro do STF, qualquer um, é proibido a qualquer juiz, a qualquer desembargador e a qualquer ministro, o que é proibido? Inciso 3º, manifestar por qualquer meio de comunicação
e o WhatsApp é um meio de comunicação, ainda mais um WhatsApp de uma jornalista que vai ler na rede de televisão com maior audiência deste país aquilo que ele escreve, mas volto a ler. É proibido ao juiz, ao desembargador e ao ministro manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outro, ou juízo depreciativo sobre despachos, ou seja, qualquer decisão de um processo que está em curso, sobre despachos, portanto, ordens judiciais, qualquer coisa que se faça, sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada, ou seja, ele só pode falar sobre isso dentro dos autos, dentro do processo ou num livro técnico de doutrina jurídica ou nas suas aulas de direito. A Daniela Lima não é aluna de direito de nenhum ministro do STF. O WhatsApp não é nenhum livro de doutrina jurídica lido nos bancos das faculdades. Portanto, qualquer que seja o ministro do STF que tenha mandado esta mensagem para Daniela Lima, este ministro cometeu um ato ilícito. Tendo cometido um ato ilícito, e uma vez que nós não sabemos quem é, nós podemos concluir que todos os ministros do STF não têm mais legitimidade para julgar ninguém. E isso quer dizer que a confirmação da condenação da Carla Zambelli anulou-se. A Carla Zambelli, depois dessa mensagem lida pela Daniela Lima, tornou-se nula. E seja pelo direito, seja pela justiça, a Carla Zambelli tem que ser considerada inocente. Notem, a Daniela Lima inocentou a Carla Zambelli. A Daniela Lima inocentou todos aqueles que são processados ou investigados pelo Supremo Tribunal Federal com relação a ditas práticas golpistas. Isso está na Lei Orgânica da Magistratura, podem abrir no Google, basta saber ler. Se você não é analfabeto, obrigatoriamente você tem que concordar, porque está escrito na lei. Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da Magistratura, artigo 36, diz que é proibido, sem exceção, que um juiz, desembargador ou ministro, mesmo do STF, é proibido que ele se manifeste por qualquer meio de comunicação, inclusive no WhatsApp, sua opinião sobre um processo pendente de julgamento. E não precisa ele fazer parte do julgamento. O processo que está em curso, que ainda não se finalizou, não pode ser comentado nem por WhatsApp, nem ser queixado às rosas de Cartola. Queixo-me às rosas, mais que bobagem. As rosas não falam. Portanto, uma vez que os ministros do STF, eles não podem se manifestar, tornou-se nula qualquer condenação contra Carla Zambelli
E o STF mostrou-se legítimo para julgar todos os casos. E digo mais: há que se abrir um inquérito para descobrir quem é este ministro ilegítimo, criminoso, porque falar à imprensa fora dos autos também é crime de responsabilidade. Também é crime de responsabilidade. Segundo a lei do impeachment, um ministro que fala fora dos autos merece ser empichado. Portanto, senhores, o Supremo é ilegítimo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.